Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos o caderno 2, módulo 5. No primeiro caderno nós falamos bastante sobre o continente africano e agora nós vamos começar a falar sobre o continente asiático, tá bom? Esse primeiro momento aqui nós falamos sobre os aspectos físicos, né, do continente asiático. Você se lembra? Aspectos físicos se referem à posição geográfica, regionalização, a parte referente aquela parte referente a clima, vegetação, hidrografia, todas essas coisas aí têm a ver com os aspectos naturais, tá? Localização, além da localização, regionalização, aí vem relevo, clima, vegetação, hidrografia. Começando então, olha aí, continente asiático, o maior continente que existe, né? Uma grande massa de terra que fica aqui a leste do globo. Faz fronteira aqui com a Europa, né? A Europa, na verdade, é uma península, né? Dessa grande massa chamada Eurásia, tá? Aqui nós temos os Montes Urais, né? Que fazem essa fronteira. Aqui o Mar Cáspio, o Mar Negro, Península Balcânica, aqui descendo pelo Canal de Suez, parece África, mas não é, tá? Mar Arábico, e depois essa região aqui ó, já é uma fronteira entre a Oceania e a Ásia, tá bom? Grandes países aí, né? Moldados a partir de três grandes tradições: a chinesa, a indiana, o hindu, tá? E países como, por exemplo, a China, né? Né? Veja a Rússia, por exemplo, né? A Rússia é um país, nesse caso, bicontinental, né? Ó, terras na Europa e terras na Ásia, né? Ásia Central, China, Sudeste Asiático, Japão, Oriente Médio, Turquia, tá bom? São os países aí, Ásia Indostânica aqui embaixo, que nós temos que ir estudando. Para começar, como eu já falei, né, o maior de todos, né? 44 milhões de quilômetros quadrados, né? A maior parte no hemisfério norte, banhado ao norte pelo Oceano Ártico, tá? E ao sul pelo Índico, Ártico Índico. Depois a leste pelo Pacífico, fazendo fronteira a oeste com Europa e África. 30% das terras emersas praticamente. E o dado mais importante, o mundo todo tem 7 bilhões de habitantes, só a Ásia tem 4 bilhões de habitantes. Tá? As grandes divisões, então, Ásia setentrional, né? Pegando aqui a Sibéria, né? A parte da Rússia. Ásia central, aqueles países muçulmanos que faziam parte da antiga União Soviética, né? Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, né? O Sudeste Asiático, aqui tem a famosa Ásia Indostânica, né? Ásia Meridional, Extremo Oriente ou Ásia Oriental, Ásia Ocidental ou Oriente Médio, incluindo a Turquia. Quanto à Ásia Setentrional, né? Essa porção bem ao norte aqui, nós temos então o predomínio dos climas frios, né? A zona glacial ártica, a Sibéria, né? 42, 43 graus negativos, né? Congelando até mesmo a saliva, a respiração, a pessoa morre de frio com facilidade aí. Abrangendo então a Rússia Oriental, né? Muitas reservas de carvão mineral, petróleo, gás, nós ainda vamos estudar isso aqui. Depois, quanto aos aspectos físicos, olha aqui o clima, ó, 50 graus negativos, hein? Chegando até 50 graus negativos. Só para efeito de comparação, nossa geladeira, ela marca lá no freezer 7, 8 graus negativos. Tá? A vegetação, floresta de pinheiros, a taiga siberiana, para obter madeira e fabricar papel. E a tundra, né? Aquela mistura de musgos e líquens, que alimenta lá o caribu, etc., na porção mais ao norte, já perto do Círculo Polar Ártico. Tá?
três grandes rios que permanecem congelados boa parte do ano, né? Obi, Yenisei e Lena, né? Com hidrelétricas mais ao sul, nos lugares em que os rios já não congelam com tanta facilidade. Planície da Sibéria e Planalto Siberiano e o Monte Kolimá, né? É o lugar mais alto lá. Embora seja uma área muito desgastada, né? Predomina lá a erosão glacial. Certo? Então nós temos aí esses rios que eu acabei de falar, né? O Lena, Yenisei, Obi, tá? Indo lá para o oceano, né? Para o mar glacial ártico, para o oceano glacial ártico. Economia não vou falar agora para a gente poder ver depois, tá bom? Sudeste Asiático é essa região aqui também. Em alguns livros vocês podem encontrar como Ásia Indostânica. Ásia Indostânica, tá? Paquistão, Afeganistão, Irã. Em outros livros ainda, o Oriente Médio inclui o Irã. Depende de quem escreve o livro. No caso do ângulo, entra tudo como Sudeste Asiático aqui, tá? Também incluindo aí a península da Indochina, a península Malaya e a Insulíndia, né? Essas áreas todas aqui, né, pertencem a essa região, tá? Sudeste Asiático, clima bem quente, hein? Ó, cadê? Clima equatorial e tropical monsônico predominando nessa região. Um relevo já bastante desgastado, e quando tem montanha, principalmente na Indonésia, né, que tem 17 mil ilhas, o vulcanismo e os abalos sísmicos são intensos. Vamos lembrar, em 2005, o tsunami, né, que atingiu essa região aí. Tá? Claro, né, a vegetação acompanha o clima. Então, se eu tenho clima equatorial, naturalmente eu vou ter floresta equatorial. Se eu tenho clima tropical, floresta tropical. Os principais rios são aqueles rios ligados à dinâmica pluvial, né, por conta das extensas chuvas que caem nessa região, né? Irauati, Chao Phraya e o Mekong. Esse aqui é importante, ó, 4.000 quilômetros. Ele passa pelo Tibete, China, Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã, tá? O rio Mekong, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, né? Essa região toda aqui que nós estamos tratando. Bem, avançando um pouquinho, nós podemos notar esses rios. Olha aqui, ó, o Mekong, olha que gigantesco que ele é. Ó. Os americanos não têm boas recordações desses rios aqui na época da Guerra do Vietnã, né? Bem, aqui, claro, as plantações de arroz, né? Nós vamos dar um jeitinho depois de falar nisso. Mais para frente a gente consegue falar sobre isso lá na aula que vai falar sobre a economia do continente asiático, tá bom? Clima monsônico. Você vai ouvir falar bastante em monções. Monções são ventos regulares que sopram sempre na mesma direção numa determinada época do ano e depois se invertem. Aqui nós temos as monções de inverno e as monções de verão. As monções de inverno são ventos frios e secos que vão do norte da Ásia em direção ao Oceano Índico, tá? Produzem a redução da temperatura e a redução da chuva. E depois as monções de verão, ventos quentes e úmidos que sopram do mar para o continente, levando então uma grande quantidade de chuva para as áreas que eles cobrem. Então temos 6 meses de tempo frio e seco, 6 meses de tempo quente e úmido. Tá? Olha aqui, ó. Monções de inverno, né, do continente para o mar, frio e seco. Monções de verão, ó, do mar para o continente, quentes e úmidas. Tá? Então, as monções de inverno lá no Oceano Índico, inclusive interferindo na navegação. E depois as monções de verão, né? É muito mais fácil na época do verão você ir em direção à Índia, né? Verão do hemisfério norte, tá? E depois você viajar no sentido inverso da Índia para a África e depois para as Américas e tal, ou para a Europa, é muito mais fácil na época aqui do inverno, do hemisfério norte. O contrário do nosso, né? A Ásia Central é uma região desértica, onde estavam lá os antigos povos que faziam parte da ex-União Soviética, né? Tá?
Então, são povos ligados aí à tradição muçulmana, né? Olha, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, né? Sistã aqui são povos que foram islamizados, né? Povos islamizados, tá? Leste do Mar Cáspio, países muçulmanos com clima de estepe ou desértico, chove muito pouco aqui, tá bom? Planícies e planaltos, montanhas aqui na cadeia do Atlas, né? Na cadeia do Atlas, na divisa com o Irã, aqui, ó, nós temos algumas montanhas fazendo fronteira leste com o Mar Cáspio, tá? Inclusive a Kirguísia, né? O clima seco e semiárido, e esses dois rios aqui são importantes, ó, o Sirdar e o Amudari. São tão importantes que quando eles foram utilizados para irrigação, o lago que eles abasteciam secou, provocando o maior desastre natural, um dos maiores desastres naturais que se tem notícia, que é a transformação do Mar de Aral num deserto, né? Então tá aí os rios, ó, o Mar de Aral está aqui, ó. Então, nós temos aqui o Sirdária e aqui o Amudária. Pegaram as águas desses rios para irrigar plantações de linho e algodão. Adivinha o que aconteceu com o mar? O mar secou, né? Ele tem metade do seu volume original, né? E a sua salinidade aumentou demais, reduzindo a ictiofauna, etc. Tá? Aqui as fotos dele, ó. Tudo isso aqui era o Mar de Aral, né? Aí depois ele foi ressecando, ressecando. Agora ele está assim, se não tiver pior, né? Essa foto é de 2006, ele deve estar um pouco pior. Ele foi se desertificando, né? Foram acabando com o Mar de Aral. O Oriente Médio é aquela área que produz muito petróleo, também é uma área seca, né? A Península Arábica dominando, Turquia, também aqui tem Israel, né? Iraque, Irã, Síria, tá? Emirados Árabes Unidos, Iêmen, esses países que fazem parte aí, tá? E uma partezinha também do Egito. O Egito também é bicontinental, né? O Egito ele tem uma parte dele aqui, ó, Península do Sinai, que está na Ásia e o restante do Egito está na África, né? Tá? Golfo Pérsico, Mar Negro e Mar Cáspio, formada por semitas, né, que são os árabes, além de outros povos aí, como os afegãos, os persas, os iranianos. O afegão, eles são basicamente pastos, né? E os turcos também não são árabes, mas a maioria é formada aqui por árabes, quase que a totalidade deles aí, vamos dizer assim, predominantemente muçulmanos, com exceção aqui de Israel. Tá? Então, temos aqui planaltos, né? Grandes conjuntos montanhosos, como os montes Zagros e os montes Erebros, ou Elbrus. O clima, quase sempre, clima semiárido. Nas zonas litorâneas e nas zonas mais altas, nós temos o clima temperado, e nas zonas litorâneas o Mediterrâneo. Temperado, 4 estações bem definidas. Mediterrâneo é aquele com o inverno ameno e úmido e o verão quente e seco. Tá? Muitos desertos, como o deserto da Arábia. Ora, se tem deserto, naturalmente, xeromorfismo, né? Xerófilas, certo? E as vegetações, a vegetação de montanha, né? Ou vegetação orófila, tá? Além dos arbustos da vegetação mediterrânea, as pradarias e as estepes. Poucos rios, os mais importantes, o rio Tigre, o rio Eufrates, né? Os dois lá nascem no Iraque, lá onde fica o chamado Kurdistão, depois nós vamos estudar isso, e o Jordão, né? Rio Jordão, onde Jesus foi batizado ali na fronteira entre Israel e Jordânia. Tá? Olha aqui, ó. O Tigre e aqui o rio Eufrates. Aqui, mais ou menos, corresponde ao território do Iraque, né? Olha aqui, ó, o território do Iraque, tá? E aqui nós já temos o território da Turquia, certo? Ásia Meridional, né? Essa partezinha bem ao sul ali da Ásia, vai ter uma região também chamada de Ásia Indostânica, né? Ó, Índia, Butão, Bangladesh, Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Mianmar, países muito pobres. A Índia com mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia que faz parte dos BRICS, né? Os países que estão aí tentando
superar a sua pobreza, né? A Índia, que é um país, então, importante, com mais de 1 bilhão de habitantes. Certo? Olha aqui, mais de 1 bilhão de habitantes. Quanto aos aspectos físicos, né, o relevo, facinho de aparecer, olha, cadeia do Himalaia, um dobramento moderno, onde está o teto do mundo, né, onde está o Everest. Tá? A planície Indo-Gangética, formada por esses dois rios, o rio Indo e o rio Ganges, e no meio o Planalto do Deccan. Depois, o rio Brahmaputra, o rio Ganges e o rio Indo. Tá? O rio Ganges super sagrado, lá onde o pessoal tem que se banhar no rio Ganges para se purificar, etc. Temos florestas nas áreas próximas ao Himalaia, né, por conta do clima frio e da altitude, né, e uma floresta densa na região do clima tropical monsônico, chamado Jangal, é a floresta dessa região aí. O clima vai variando de acordo com a região, né, chegando a ser clima equatorial, tropical úmido, frio de montanha, tropical seco e até mesmo desértico, como no deserto de Thar ou deserto do Rajastão. Né? Então, aqui, ó, deserto do Rajastão ou deserto de Thar, o tropical com predomínio do clima seco, e aqui, né, olha, o equatorial e o tropical úmido ou tropical monsônico, certo? Então, você vai tendo aí uma grande variedade climática, né? O Himalaia e o montanha. Extremo Oriente, onde fica Japão, China, Coreia, né? A Ásia Oriental, essa região que está em amarelo aqui, né? É uma região muito densa, né? Densamente povoada, tá? Leste do continente asiático, ó, China, 1,5 bilhão de pessoas, de cada 5 pessoas do mundo, uma é chinesa, Japão, 127 milhões, Coreia do Sul, 49 milhões, Coreia do Norte, 23, dependesse dos coreanos do norte, dos norte-coreanos, esse número seria bem menor. Taiwan, a ilhazinha, 23 milhões, Hong Kong, uma cidade de 6 milhões, Mongólia, 2 milhões, e Macau, um território que era português, agora pertence à China, 450 mil. Uma região que fica no limite das placas tectônicas do Círculo de Fogo do Pacífico. Tá? Uma área bem ampla aqui, né? Bem grande. Certo? Quanto ao clima, vai variando, né? De árido e semiárido na região da Ásia Central, ali na fronteira entre Rússia e China, né? Que é a Mongólia, passando pelo frio de montanha, deserto ou equatorial. Então, frio de montanha na região do Himalaia, desértico na região de Xinjiang e equatorial no sul da China. Subtropical e temperado no Japão e Península da Coreia, por conta da disposição norte-sul, né, dessa região aí, dos países dessa região. Vegetação acompanha o clima. À medida que eu tenho um clima temperado ou subtropical, eu vou tendo floresta temperada de coníferas. Se eu tenho deserto, vegetação xerófita, e na área mais próxima ao Equador, no sudeste da China, floresta equatorial. Duas grandes unidades de relevo, né? O Planalto da Mongólia, o Planalto do Tibete, e depois a Grande Planície Chinesa, que não aparece aí, né? Mas a Grande Planície Chinesa também é importante. Os dois rios mais importantes, os rios da China, o Yangtze e o Huanghe, ao redor dos quais se formou, né, aquilo que nós chamamos hoje em dia de China. Algumas imagens para a gente ver o deserto de Gobi, lá na Mongólia, né? Olha o deserto de Gobi. Né? Depois o Himalaia, né? As montanhas lá do Tibete. E é isso. Espero que você tenha aproveitado bem essa aula aí, hein? Procure na apostila, no caderno 2, fazer as atividades dessa primeira parte. Tá? Também faça o resumo referente à parte dos aspectos físicos da Ásia. Vá mandando suas dúvidas para mim à medida que elas forem acontecendo. Tá bom? Você pode falar comigo por e-mail ou pelo WhatsApp. Estou sempre à disposição. É isso aí. Qualquer dúvida, mandem para mim. Lembrando que essas aulas, para quem não está conseguindo acessar, está lá no canal do YouTube São José /Veros Cursos Preparatórios. Namastê.